Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do meu canal do YouTube. E recentemente, pessoal, postei uma aula no meu TikTok, no meu Instagram, ensinando a você como que você trabalha, atua em gráficos que ficam nesse formato aqui nas suas planilhas do Excel. Olha só, gráficos totalmente desordenados, sem conseguir enxergar absolutamente nada. Então esse aqui é um erro que muitas pessoas cometem, que é utilizar dados com muitas informações e criar um gráfico em cima dessa informação. Um recurso que eu utilizei, que eu sugeri, que eu utilizei esse exemplo para ensinar, era o uso de mini gráficos, que é um recurso novo do Excel, teoricamente novo no Excel, que aqui no finalzinho ficariam uns mini gráficos aqui para você conseguir exibir melhor até mesmo que esse monte de amontoado de barras, de colunas aqui, ou mesmo de linhas. E aí eu recebi alguns comentários como esse aqui que está aparecendo aqui para vocês, das pessoas falando que não, cara, tá louco, querendo criticando o recurso que eu utilizei para usar nesse tipo de informação aqui. E eu falei, respondi essas pessoas que isso nada mais era que um dos recursos possíveis de se fazer, talvez não o melhor, mas eu usei esse exemplo para ensinar o uso de mini gráficos, que é muito importante, isso o Excel trouxe para a gente, porque é realmente importante. Mas vamos lá, pessoal, como que eu faço para realmente, Vinícius, o jeito correto de fazer isso, que não coube em um minuto de aula do TikTok, em 3 minutos, como que eu usaria, como que eu faria, o que eu faria de verdade, se eu tivesse aí mais tempo para ensinar para vocês. Eu faria isso aqui, eu separaria em duas informações possíveis. Vendedor por mês, onde eu seleciono aqui o nome do vendedor, ele já atualiza de forma automática. Ou por mês, eu seleciono o mês, por exemplo, junho, e ele mostra aqui a comparação entre vendedores nesse mês selecionado. E é exatamente isso aqui que eu vou ensinar para você nessa aula. Eu vou ensinar você como que você vai criar esse gráfico aqui, extrair dessa informação, isso aqui, selecionando somente o vendedor, ele já muda os dados aqui e já traz o gráfico, e aqui seleciona somente o mês, um pouco mais avançado, seleciona o mês, ele já traz aqui a comparação entre vendedores nesse mês selecionado. Então lembrando que se você quiser baixar essa planilha para fazer na prática junto comigo, eu recomendo que você faça isso. Aqui embaixo no canal do YouTube tem o link, e se você tiver em alguma rede social, é só comentar assim que eu mando para você. Então se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, é @ViniExcel, tanto no TikTok quanto no meu Instagram, @ViniExcel. Então bora lá, pessoal. Eu vou apagar esses gráficos aqui, eu vou apagar tudo na verdade. Eu vou apagar tudo. E vamos que vamos para cima. Apaguei tudo. Então vamos lá. Aqui o grande erro é realmente, como eu falei, ter muitas informações. Então você não consegue extrair um gráfico de verdade, porque qual que é a premissa de um gráfico? É você realmente conseguir extrair informação, conseguir ler as informações de forma bem clara nesse gráfico. Então, o que eu faria aqui? Eu tenho que extrair ainda mais uma informação aqui. Então o primeiro gráfico que nós vamos fazer, aqui embaixo, você vai receber nesse formato aqui. Aqui embaixo vamos colocar assim, por vendedor. Ou seja, nós vamos selecionar o vendedor com uma caixinha de seleção e ele vai trazer o gráfico somente desse vendedor, certo? Então vamos lá, por vendedor, aqui na frente vai ter janeiro. Vou clicar e vou arrastar até dezembro, de janeiro a dezembro. E aqui embaixo eu vou selecionar qual que é o vendedor. Então se eu colocar João, por exemplo, eu quero que ele traga aqui os valores do João, que o João vendeu nesse período aqui, tá certo? Eu quero que ele puxe essas informações do João. Primeiro, como que eu vou fazer aqui uma caixinha para selecionar o João? Clico, seleciono o João. Clico, seleciono a Auléria. Como que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar a validação de dados. Então, eu venho aqui no menu Dados do Excel. Dados. Venho aqui em Validação de dados. Aqui, ao invés de permitir qualquer valor, eu mudo para uma lista. E aqui em Fonte, eu clico na setinha e eu seleciono todos os meus vendedores. Tá certo? Aí eu dou um Enter e eu dou um OK. Agora sim, olha só, tem aqui todos os meus vendedores aqui para eu selecionar. Agora, para puxar os valores aqui do lado, nós vamos utilizar uma função muito conhecida, talvez você não saiba, mas é a função PROC-V. A função PROC-V faz exatamente isso para a gente. A planilha está estruturada de uma forma perfeita para trazer esses dados através da PROC-V. Então como que eu vou fazer? Olha só, me acompanha. Se estiver muito rápido, muito devagar, cara, vai pausando o vídeo, vai me acompanhando, vai fazendo. Você tá com a planilha aí para você praticar. Baixa a planilha e vai fazendo comigo com calma, tá certo? Então bora lá. Aqui, para extrair, para puxar o valor R$ 793, que é o total de venda do João em janeiro, eu vou utilizar a função PROC-V. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Igual PROC-V, eu abro os parênteses. O valor procurado é o que eu estou procurando, tá? Não vou aqui falar pausadamente a função PROC-V, deixar um card para vocês aqui em cima para vocês assistirem um tutorial sobre a função PROC-V. Então, igual PROC-V, abro os parênteses, o valor procurado é o João. Vou dar um F4, porque eu não quero que saia aqui do João, vai ficar sempre fixo nessa célula aqui do João. Ponto e vírgula.
Matriz tabela, aonde estão as informações que eu desejo procurar, né? Então vou selecionar aqui, ó, do João até o último valor possível aqui, que é R$ 814. Selecionei tudo isso aqui. Nessa seleção aqui também, como eu não quero que, conforme eu arrastar essa fórmula para o lado, eu não quero que ele mude de posição a matriz tabela, eu também vou dar um F4 para travar. Quando eu coloco a F4 no teclado, ele coloca um cifrão antes de cada argumento aqui da posição da nossa célula. Antes do B e antes do 4, antes do N e antes do 12. Então ele identifica que vai ficar travado nessa posição. Aí eu dou ponto e vírgula, aí eu vou para número, índice e coluna. O que é o número, índice e coluna? Quando eu encontrar o nome do João, o que eu quero que retorne? Nesse caso aqui, dessa célula, o que eu quero que retorne? Eu quero que retorne os R$ 793, ou seja, que é o total de vendas do João do mês de janeiro. Porque aqui está janeiro, João, certo? Como eu quero que retorne o total de vendas do João de janeiro, eu quero que retorne a primeira, segunda coluna, certo? Eu quero que retorne isso aqui, ó. Eu conto a coluna da matriz tabela, primeira, segunda. Coloco o número 2, ponto e vírgula. Coloco aqui falso ou zero para dizer que é exatamente o nome do João que eu quero procurar e dou um Enter. Aqui ele já trouxe R$ 793. Porém, se eu arrastar isso aqui para o lado, o que vai acontecer? Olha só. Ele sempre traz R$ 793. Por que isso acontece? Porque o mês de fevereiro, aqui, se eu quisesse que retornasse o valor de mês de fevereiro, teria que ser, ao invés de 2, deveria ser o número 3. Colocaria aqui o número 3 e daria um Enter. Olha só. E aqui, o março, ao invés de número 2, a coluna 2 retornando, que é de janeiro, eu quero que retorne a primeira, segunda, terceira, quarta coluna. Então, eu coloco aqui, em março, o número 4. E como que eu faço isso de forma automática? Que eu não preciso fazer isso de forma manual. Existe uma forma de usar a PROC-V, de uma outra função, colocando dentro da função PROC-V, para tornar o número, índice e coluna de forma automática também. Então, isso aqui é muito legal você saber. Eu vou deletar tudo isso aqui, ó. E aqui é o seguinte, pessoal. Existe uma função, então basicamente o que eu quero fazer? Eu quero que, quando eu estiver nessa célula, seja número 2. Quando eu arrastar para cá, o número 2 que está aqui se transforma em número 3. E como que eu faço uma função que identifique, que mude automaticamente de 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4? Existe uma função bem legal no Excel que a gente pode usar o recurso dela na função PROC-V, que é a função coluna. Olha só, igual, vou fazer aqui embaixo separado para você entender. Col de coluna, abro os parênteses, aí eu vou selecionar em uma coluna que me retorne primeiramente o número 2, porque eu quero retornar o número 2 primeiro, né? Esse é o primeiro número que eu quero usar na minha função PROC-V. A função coluna, basicamente, o que ela faz? Ela vai pegar uma referência, ou seja, uma célula que você selecionar, e vai trazer para você, retornar para você o número dessa coluna em relação ao Excel todo. Então, se eu clicar na coluna A, ele vai trazer o número 1, porque a coluna A é a primeira coluna do Excel. Se eu clicar aqui na referência coluna B, qualquer célula da coluna B, ele vai retornar para mim o número 2, que é o que eu quero. Olha só. Seleciono aqui em cima, por exemplo, ó, e fecho os parênteses. Coluna B eu selecionei. Dou Enter, ele traz o número 2. Aí, se eu arrastar isso aqui para o lado, ele vai trazendo incrementalmente, né, porque eu não deixei destravado a referência aqui, ele vai mudando para mim de coluna e automaticamente mudando o número, tá certo? Então, basta agora eu deletar isso aqui. Basta agora eu selecionar essa função coluna aqui, dar um Ctrl C sem o símbolo de igual. E aqui, ao invés do número 2, eu deleto o número 2 e coloco essa função col selecionando aqui a célula B14. Se eu der um Enter, a função continua funcionando. E agora o mais legal é que quando eu clicar aqui e arrastar para o lado, olha o que vai acontecer. Ele trouxe para mim exatamente o que está aqui em cima. 915, 859, 564, 936. Tá? Aqui nós vamos mudar também para modo de moeda e vamos diminuir o tamanho da fonte para aparecer. E o mais top é que isso aqui está de forma dinâmica, né? Se eu alterar de João para Pedro, por exemplo, ele já encontra o Pedro e traz aqui os valores que estão à frente do nome do Pedro. 540, 728, 729, certo? Então eu consegui extrair desse meu relatório aqui uma informação única somente das vendas por mês do Pedro nesse caso aqui. Tendo isso pronto, basta eu selecionar toda essa linha aqui, vir em inserir, gráficos recomendados, e aqui eu coloco, por exemplo, um gráfico de linhas, que no meu ver é o melhor tipo de gráfico que você pode utilizar para demonstrar dados em tempo, linha do tempo, de temporal, né? Que ele realmente demonstra uma linha do tempo. Aí aqui em cima, o estilo de gráfico, vamos colocar um estilo mais legal,
Por exemplo, esse azul aqui que eu tinha utilizado anteriormente. Ou esse aqui, ó. Esse aqui também é interessante. Clico nele, vou posicionar ele aqui embaixo, bonitinho. Vou aumentar o tamanho dele, tá? Isso aqui são questões de design, tá, pessoal? Aumentei aqui. Aqui eu posso melhorar como? Eu vou deletar essa legenda aqui, esse eixo. Clico aqui, deleto. E aqui, ó, eu clico com o botão direito em uma das linhas, na linha, na verdade. Opa, não deu. Botão direito na linha, adicionar rótulos de dados. Adicionou um númerozinho. Clico em um dos númerozinhos para selecionar todos eles. E aqui eu mudo para preenchimento verde, por exemplo, e a fonte azulzinha. Aí fica interessante. Posso diminuir um pouco o tamanho dessa fonte aqui. Aí, ó, demonstra exatamente a evolução do Pedro. E aqui, se eu mudar para Maria, por exemplo, olha só, mudou Maria aqui, já mostra a evolução de vendas da Maria por mês. Tá? Esse então é um dos tipos de gráficos que eu poderia fazer desse relatório aqui um pouco maior. E é isso aí, pessoal. Então, se você já gostou até aqui, já deixa o teu comentário aqui embaixo me dizendo o que você está achando até agora dessa aula, porque vai melhorar, pessoal. Vai ficar ainda melhor isso aqui. O próximo é o quê? Eu vou selecionar o mês e ele vai trazer o total, a comparação entre vendedores nesse mês que eu selecionar. Um pouquinho mais avançado isso aqui pela estrutura que está essa informação, mas dá para fazer com a função uma fórmula bem legal que você vai gostar demais, cara. Vamos lá. Vamos primeiro, então, quero que você faça junto comigo isso aí. Vamos preparar primeiro, então, a nossa estrutura para isso. Então, vamos selecionar o mês. Aqui na frente, por exemplo, de janeiro. Está sempre no mesmo formato que está aqui. Mesma nomenclatura, mesmo formato que está ali. E os vendedores. Né? Os vendedores eu vou trazer aqui, ó, Ctrl C. Vou trazer todos os vendedores aqui. Então, o que eu quero fazer? Eu quero retornar aqui o total de vendas do João em janeiro, o total de vendas da Maria em janeiro. E quando eu mudar para fevereiro aqui, mude esses números aqui também, conforme essas informações aqui. Tá certo? Muito legal isso aqui, muito útil, tá? Para fazer isso, pessoal, a gente não vai utilizar a função PROC-V, porque a PROC-V, ela, apesar de ser muito foda, essa função ela não tem capacidade de fazer isso pra gente, tá? Porque ela tem que... Vamos entender o que a gente tem que fazer. Aqui tem que retornar o total de vendas do João. Então, a gente tem que encontrar, primeiro, qual que é a linha do João, é essa linha aqui, e qual que é a coluna de janeiro, essa coluna aqui. Então, ele tem que identificar exatamente esse valorzinho aqui, ó, essa célula aqui, certo? Se eu quiser, por exemplo, selecionar Júlio e selecionar Sebastião ali no nome, quando tiver na célula do Sebastião, ele tem que encontrar exatamente esse valor aqui, ó. Então, tem que fazer dois tipos de cruzamento, tanto em linha quanto em coluna. E como que eu faço isso no Excel? Vamos utilizar uma função, duas funções na verdade, que é aí uma evolução da função PROC-V, digamos assim, que é a fórmula índice corresp. Vamos utilizar a fórmula índice corresp para trazer isso para a gente de uma forma automática, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Para quem não sabe a fórmula índice corresp, por que eu falo fórmula ao invés de função? Porque função é função PROC-V, função C, função índice, função corresp, isso são funções. Quando você junta, o que você coloca aqui na barra de fórmulas, 1 mais 1, 2 mais 2 são fórmulas. Então a função índice corresp, a fórmula índice corresp, por serem duas funções, é uma fórmula índice corresp, tá certo? Mas aí, fala que você está acostumado a fazer, fala função, fala fórmula, não tem problema. Não vai mudar nada, na verdade. Então bora lá, pessoal. Aqui primeiro, eu vou trazer a função índice. Índice com acento agudo no primeiro i e abro os parênteses. Aqui o que ele pede? A matriz, cara, a matriz é onde estão os dados, basicamente, para ficar mais fácil de você entender, é onde estão os dados que você quer buscar, certo? Aqui nesse caso, eu vou selecionar somente os valores, para ficar mais fácil de entender. Vou buscar somente os valores, tá? Do primeiro valor até o último valor. Tá? Aqui a gente vai brincar como se fosse de batalha naval, tá certo? Seleciona somente aonde taca a bomba na batalha naval, que é esse meio aqui, nos dados aqui, tá certo? Nesse caso aqui, eu quero que, conforme eu arrastar essa fórmula, ele mude essa seleção aqui para outro lugar, vai se arrastando junto? Não, eu quero que essa seleção azul aqui, ó, da minha seleção, fique sempre aqui. Então, por isso, eu vou pressionar a tecla F4 para travar essa seleção, tá bom? Ponto e vírgula. Então, lembrando, pessoal, o que eu quero que retorne aqui? Mais uma vez, eu quero que retorne o total de vendas do João no mês de janeiro, que é essa célula aqui. Para isso, primeiro eu tenho que identificar, como diz a função índice, o número da linha. Qual que é o número da linha que eu quero que retorne, que está esse valor, digamos assim. Então, o valor que eu quero que retorne é o valor 793. Da minha matriz tabela inteira aqui, que é esse azul, qual que é o número da linha que ele está? É a linha 1. Vou colocar manualmente primeiro o número 1. Está na linha 1, certo? Ponto e vírgula. Próximo argumento da função índice é o quê? Número da coluna.
Então eu já sei que está na linha 1 aqui, mas qual coluna? Eu tenho várias colunas, a 1, 2, 3, 4, até 12. Qual coluna exatamente está esse valor? Também está na coluna 1. Então eu coloco também aqui o número 1. Fecho os parênteses, dou Enter e traz aqui para mim 793, que é esse valor aqui, tá? Se aqui fosse, por exemplo, 1000, aqui não cabe os dados, mas aqui ó, já traz aqui 1000 para mim também de forma automática, certo? Então essa é a função índice. Porém, não faz sentido eu fazer isso de forma manual. Não faz sentido eu vir aqui dentro, agora eu quero o da Maria. Então a Maria é a linha 2, é a coluna 1, mas é a linha 2. Então muda aqui, ao invés desse 1 aqui, que é o número da linha, é a linha número 2. Então aqui é Maria 753, certo? Não faz sentido fazer isso. Para isso, a gente tem que juntar, nesse caso, a função corresp. Porque a função corresp ela faz exatamente isso para a gente. Ela vai procurar um argumento, por exemplo, Jean, o argumento Jean, e vai procurar ele aqui e vai identificar qual que é o número da coluna que está escrita a palavra Jean. Mesma coisa para o João. Ele vai procurar o nome do João aqui nessa coluna aqui e vai ler, opa, a palavra João, o nome João, está na primeira célula da seleção que você colocou, que você selecionou. Então, a função corresp faz isso para a gente de forma magistral. Então, bora lá. Aqui no lugar desse... Vamos apagar tudo isso aqui? Não, só um. Vamos apagar só o número 1 aqui. E vamos colocar a função corresp. Corresp, abro os parênteses. Já vou fechar os parênteses porque já para não esquecer depois. Então, dentro desses parênteses, vamos colocar os argumentos. Primeira coisa aqui é o valor procurado. Lembrando que esse primeiro corresp é de acordo com o número da linha, tá? A linha que está o João. Então, como eu quero encontrar qual que é o número da linha que está o nome do João, o que eu estou procurando? Eu estou procurando o nome do João. Então, vou selecionar aqui, ó, aqui em cima, tá? Que está na frente. Basta eu clicar na Maria, dar uma seta para cima, já selecionou o João aqui de forma automática. Eu vou selecionar o número João. Aqui nesse caso, eu vou travar. Eu não preciso travar, por quê? Quando eu arrastar essa função para baixo, essa fórmula para baixo, eu não quero que ele fique sempre fixo no João. Quero que ele mude para Maria, para Pedro, para Tiago. Então deixo destravado também, mesma coisa, tá? Ponto e vírgula, matriz procurada. Em qual local eu estou procurando o nome do João? Nesse caso aqui, eu estou procurando o nome do João nesse intervalo aqui de nomes. Então eu quero procurar o João nessa posição aqui, certo? Aqui quando eu arrastar, eu quero que ele mude essa seleção aqui, eu quero que ele saia daqui essa seleção que eu selecionei agora? Não, vai ser sempre essa. Então eu dou um F4 para travar, tá? F4 já travou. Ponto e vírgula. E eu vou dar aqui correspondência exata sempre, tá? Coloco um 0 sempre porque eu quero exatamente o nome do João. Não quero aproximadamente o nome do João, quero exatamente o nome dele. Então eu estou entendendo o que está acontecendo aqui, pessoal. Eu estou procurando o nome do João nesse intervalo aqui e a função corresp vai identificar para mim que o João está na primeira linha do meu intervalo que eu selecionei. E é exatamente o que eu quero que aconteça. Então, vou dar um Enter, olha só. Já funciona aqui como João, R$ 793, tá? Porém, se eu mudar aqui, por exemplo, para junho, ele continua R$ 793. Porém, em junho, o João, ele vendeu R$ 905. Não faz sentido, então, ser 793. Por isso, aqui, ao invés de número 1, que é o número da coluna, que é a coluna 1 do mês de janeiro, teria que ser 6, né? Que é de junho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vamos utilizar a função corresp também para identificar qual que é o número da coluna do mês de junho nesse cabeçalho aqui. Sacou? Olha só. Então aqui vamos colocar aqui, ó, corresp, abro e fecho os parênteses já, e dentro aqui desses parênteses da função corresp, temos o valor procurado. O que eu estou procurando? Nesse caso, como eu quero que retorne o número da coluna do mês de junho, o que eu estou procurando é o mês de junho. Clico aqui no mês de junho e aqui eu te pergunto, quando eu arrastar essa seleção aqui, essa fórmula para baixo, para os outros vendedores, eu quero que mude de junho, mude essa seleção aqui de junho? Não, vai ficar sempre fixo aqui. Então dou um F4 para travar. Ponto e vírgula. Matriz procurada. Aonde eu estou procurando o mês de junho? Onde que está essa cadeia de valores que vai me falar se está na posição 1, posição 2, posição 3 e assim por diante. Está aqui no cabeçalho de meses, ó. Esse cabeçalho aqui. Então a função correta vai procurar aqui a palavra junho. Opa, está aqui? Não. Está aqui? Não. Está aqui? Sim. Então é a 1, 2, 3, 4, 5, sexta célula desse intervalo de células que eu selecionei. Aqui quando eu arrastar, eu quero que mude essa posição desse cabeçalho que eu selecionei agora? Não. Então dou F4 para travar. Ponto e vírgula. Aqui sempre correspondência exata, né, como eu falei, 0.
E aí basta eu dar um Enter. Olha só, R$ 905. Agora basta eu clicar. Como nós já cuidamos muito bem do travamento, do trancamento das fórmulas, basta eu clicar e arrastar que a função continuará funcionando. Olha só, junho, João 905, Maria 576. Olha só, junho 905, 576. Patrick 833. Patrick 833. Se eu mudar aqui para, por exemplo, maio, muda também todas as informações de forma automática. Olha que top. Agora sim eu posso criar um gráfico disso. Seleciono todos esses valores aqui e inserir gráficos recomendados. E aqui nesse caso eu recomendo um gráfico de colunas, tá? Por quê? É um gráfico de comparação entre vendedores. Não é uma comparação em tempo de meses, digamos assim. É a comparação dos vendedores no mês de maio, por exemplo. Então aqui nesse caso, criei o gráfico de colunas. Vamos aumentar ele aqui para ficar mais bonitão. E aqui vamos personalizar ele melhor. Por exemplo, com esse formato aqui, ó. Vamos deletar algumas coisas. Clico e deleto, clico e deleto. Clico com o botão direito. Adicionar rótulos de dados. Já estão aqui em cima. Aí basta eu pintar ele de uma forma mais bonitinha e organizada. Tá certo? Então olha só. Aqui também, mesma coisa, eu posso criar uma lista aqui de meses para eu selecionar. Vindo no menu Dados. Clico em Validação de Dados. Qualquer valor. Lista. E quais são os valores que eu quero ter nessa lista aqui? Dos meses de janeiro a dezembro. Então eu vou clicar aqui, ó, de janeiro a dezembro, dou um Enter e tá legal, tá pronto, olha só. Mudo para junho, já mudo os dados, mudo para julho, já mudo os dados, tá? Então essa aqui, pessoal, essa é a dica que eu trago para vocês, não somente sobre em relação às fórmulas, mas principalmente em relação, quando você for criar um gráfico no Excel, você tem que cuidar demais, cara, na forma que tá a tua planilha. Porque criar um gráfico no Excel, teoricamente, é fácil. É simples criar um gráfico no Excel, é simples. Porém, você tem que cuidar muito de como está a estrutura das tuas informações. Se tiverem muitos dados, o teu gráfico não vai funcionar, vai ficar horrível de enxergar, tá? Tem até algumas pessoas que sugeriram, ao invés do mini gráfico, utilizar um gráfico de linhas. Mas não adiantaria nada, cara. O problema não está no tipo do gráfico. O problema está exatamente na quantidade de informações. Olha só, se eu utilizasse um gráfico de linhas, da mesma forma, ficaria totalmente inviável de enxergar alguma coisa, até mesmo pior que um gráfico de colunas, tá? Então, antes de você criar um gráfico, se preocupe principalmente na forma que os seus dados estão. E sim, eu acho sim que um mini gráfico, nesse caso aqui, é muito melhor do que utilizar alguma coisa como um gráfico de colunas de todas as informações aqui. O mini gráfico traz pra gente a ideia de que você tem que olhar isso de forma isolada, tá? Não tem como você olhar tudo, não tem como você olhar tudo num gráfico, tem que ser trazido de forma isolada. Seja por mês ou por vendedor. Que é exatamente o que nós fizemos aqui. Ó. Aqui por vendedor e aqui por mês, comparando os vendedores. Tá certo? Então é isso, pessoal. Lembrando que eu deixei para vocês aqui embaixo essa planilha para você praticar junto comigo, fazer na prática cada um desses pontos aqui, tá? Faça mesmo, só assim para você realmente aprender, tá? E se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, cara, me segue lá, @ViniExcel, tanto no Instagram quanto no TikTok. Tem muita coisa legal rolando por lá, coisas que não estão presentes aqui no YouTube, nem aqui no site. Então é muito importante você participar, me acompanhar por lá também, tá bom? Se você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, se você chegou até aqui, ó, 23 minutos, e não é inscrito no meu canal do YouTube ainda, cara, tá esperando o quê, meu filho? E se inscreve aqui, ativa as notificações para ser avisado toda vez que entrar uma aula tão legal quanto essa aqui no nosso canal, tá certo? Então é isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, é só deixar um comentário aqui embaixo para mim que eu vou te responder na íntegra, tá certo? Tamo junto, é nóis, e eu te vejo na próxima aula.